Tá aí então o Abel Ferreira, hein? Olha, acho que o que ele menos fez na entrevista foi comemorar a conquista. Até porque a conquista não aconteceu ainda, né, oficialmente, mas a gente não vê o Abel comemorando. A gente vê o Abel, assim, desabafando, o Abel fazendo agradecimentos, o Abel mandando alguns recados e sendo até duro em algumas questões. Então eu quero ouvir do Zinho, do Fernando Campos e do Zé Elias como eles interpretam todos esses recados passados pelo técnico do Palmeiras. Começando por você, hein, Zinho? O que você achou da entrevista? Sim, o Abel é um personagem, né? Ele já virou um personagem muito marcante aqui do nosso futebol, as entrevistas dele. Eu quero aqui, assim, dizer, eu já falei isso, maior treinador da história do Palmeiras. Não sei se é o melhor, porque ele não foi meu treinador e eu não vejo o dia a dia dele lá dentro, os treinamentos. Eu vi do Vanderlei e vi do Filipão porque foram meus treinadores. Então eu posso falar a qualidade, os defeitos, os acertos, os erros, porque eu vivi muitos anos com esses treinadores gigantescos do Palmeiras. Estou ficando só no Palmeiras. O do Abel eu analiso o que ele conquista, o que ele faz. E aí, para mim, as conquistas, toda essa história dele nesses 3 anos, me leva a falar que ele é o maior treinador da história do Palmeiras, pelos números que ele tem. Então, assim, é espetacular. Então, sou fãzaço, acho que ele é muito importante para o nosso futebol, contribui muito. Tem muitas coisas que ele fala que eu concordo, mas tem alguns momentos que eu acho que ele passa um pouco do ponto. Assim, hoje, se ele não está se despedindo do Palmeiras, desnecessário. Momento de comemorar. O Palmeiras estava lá atrás. Exalta o seu time, seu grupo, sua torcida, sua diretoria. Ele até fez isso agora no final, falando do Anderson Barros. E alguns tipos de reclamações que ele faz, ele mesmo, de repente, se contradiz depois, né? Porque ele fala, não veio jogador, não teve contratação, mas ele mesmo falou na entrevista, que falou, para gastar 10, 15 milhões e faltar para quem já está aqui, prefiro que não traga. Ué, então você não pode cobrar. Se eu já vi ele dando entrevista falando assim, olha, se não trouxer um jogador pronto, que chega aqui, pega a camisa para jogar, eu prefiro trabalhar com a molecada. Já ouvi ele falando isso. E o cara pronto para pegar a camisa de titular hoje no Palmeiras, são poucos que tem. A maioria que joga no futebol brasileiro chega para disputar posição com quem está aí. Você vai trazer quem? O Casimiro? Você vai trazer o Neymar? Não tem condições financeiras para isso. Você vai trazer o Vinícius Júnior? Não vai. Aqui, jogando no futebol brasileiro. Se falou tanto aí do Bruno Henrique, do Bruno Henrique, do Bruno Henrique, do Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique chegar, o Bruno Henrique, mas com o Dudu na ponta dos cascos, o Rony na ponta dos cascos, todo mundo voando, vai ter disputa. E olha que é o Bruno Henrique, que eu acho que chegaria para ser titular. Mas quanto que custa isso? E a presidente do clube fez uma proposta para o Bruno Henrique melhor do que a que ele aceitou no Flamengo. Ou seja, o próprio movimento da diretoria do Palmeiras, da presidente do Palmeiras, do Anderson Barros, fez com que o Flamengo gastasse até o que não estava pensando em gastar. Foi assim com o Pedro também, tá? Então, peraí, calma, sabe? É que quem ganha tem sempre a razão. O futebol brasileiro é assim, ele está tanto criticando que é difícil ser treinador no Brasil, É difícil em todo lugar do mundo, a pressão é grande mesmo, porque é o esporte mais visto, é o esporte mais praticado, é o amor, é a paixão do mundo, e principalmente no nosso país. E olha que eu já sofri demais, como atleta, como diretor, como treinador que fui no Brasil. Mas está no pacote. Acho que o Abel, ele tem que desfrutar mais. Ele é o maior ídolo da torcida do Palmeiras. Na minha opinião, ele é o maior ídolo no momento da torcida do Palmeiras. Não é o Veiga, não é o Everton, não é o Gomes. São todos ídolos marcantes, cracaços de bola. E posso aqui escorrer outros nomes. Mas, para mim,
o grande ídolo, o grande cara venerado, se for escolher um, que eu também não gosto de fazer isso, só um, como o Abel, e eu concordo com ele, é um conjunto, é o coletivo, mas ele é o cara, ele é o cara. Pode ter cobrança em todo mundo e até jogadores desse elenco foram cobrados esse ano, ou não foram? Ah, caiu o rendimento, ah, não está jogando bem, ah, isso, ah, aquilo, de vários. E o Abel nunca, torcedor do Palmeiras, nunca vi ninguém cobrando do Abel. Diretoria do Palmeiras, nunca vi cobrando do Abel. Presidente, nunca vi. Agora, tem algumas pessoas da empresa, alguns, né? Ele mesmo falou que tem lá gravado, tem isso, que realmente passa do ponto. Aí eu tô com ele. Exagera. Falta com respeito. Aí é um ponto que ele tem razão. Mas e os outros que o idolatram e que o exaltam, como até um cara ali que inteligentemente, né, usou aquela coisa do livro e tudo para saber se ano que vem ele vai estar para pegar o autógrafo. Mas a maioria dos jornalistas hoje na coletiva foi exaltando, admirando, reconhecendo e merecidamente. O Abel é um baita de um profissional. Eu lá no Catar, e você estava nos programas e acompanhou falando, quando o Tite anunciou que ia sair, que não seria mais o treinador, o meu nome, a minha opinião foi na hora. Ah, não falam tanto de treinador estrangeiro? Pega um que está aqui, que é vitorioso, que conhece o nosso futebol, que sabe a pressão que é. O nome é Abel. Para mim, ele é o treinador para a seleção brasileira. Mas ele tem que saber lidar com essa função de treinador, que vai ter isso. O Tele Santana teve, o Parreira quase que não foi o treinador, ia sair antes da Copa do Mundo 94 pela pressão, pela cobrança, mas com o nosso grupo lá ficou e foi campeão do mundo. O Filipão teve cobrança, o Vanderlei tem cobrança, todo mundo. Infelizmente, é a profissão que tem o lado, né, difícil, que é esse, de o resultado não vir, ter as análises, concordo com ele quando vem com falta de respeito. Agora, analisar, dar a sua opinião, faz parte. Eu acho que ele errou contra o Boca. Errou contra o Boca na escalação e na demora de substituir. Isso é desrespeitar? Isso é uma opinião. Eu acho que ele não foi bem nessas mexidas. Eu acho que quando ele enxerga isso e muda essa estratégia e vai buscar a solução, ele é brilhante. Ele é brilhante, ele é espetacular. Ele é um baita de um treinador. Tanto é que o Palmeiras é campeão brasileiro por causa dele detectar e ver que não estava funcionando do jeito e foi buscar outra solução. Sim. Sabe, agora, de 3 em 3 dias. O Real Madrid, para finalizar, o Real Madrid jogou quarta-feira a Champions League, ou não jogou? E jogou sábado. O mundo todo acontece isso. Tem aqui, de repente, mais competições. Mas o Palmeiras é gigante. E por ganhar e por vencer, já está na Supercopa do ano que vem. Porque é o campeão brasileiro, vai jogar contra o São Paulo, que é campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras já está na Libertadores. O Palmeiras vai jogar a Copa do Brasil. O Palmeiras vai jogar todas as competições porque vai ter que, com as verbas que recebe, conseguir arcar com os salários que são altíssimos, inclusive dele. Sim. Que é um dos maiores salários de treinador do Brasil. E precisa um clube como o Palmeiras jogar as competições, vender os patrocínios, faz parte, como ele mesmo falou, do mercado, do futebol. Então, assim, tem certas coisas que eu não... Olha, torcedor palmeirense, eu amo o Palmeiras, eu adoro o Abel, mas eu não vou ficar aqui em cima do muro, porque ganhou, concordar com tudo que ele fala. Não concordo. Com tudo que ele fala, não. É muita crítica também. Vai comemorar um pouco, vai desfrutar esse momento. Porque hoje ele pegou pesado, hein? Reclamou do gramado. Se a presidente viu, então ela acho que é quem tá mais brava, porque ele não só reclamou do gramado, como elogiou a torcida organizada. Bruno, obrigado. Bruno, desculpa, você tocou um ponto que eu me esqueci. E o Romero, do Boca, quando criticou o gramado aqui, ele não falou nada. O Romero tá com razão, realmente, o gramado é difícil, é ruim, o gramado é isso e aquilo. Peraí. Cara, o investimento que o Palmeiras fez, que a W Torre fez, para poder
ter receitas e proporcionar para o Palmeiras jogar em casa num estádio lindo, maravilhoso, espetacular, um dos melhores estádios do mundo, é o Allianz Parque. Que isso? Ah, teve um show ontem, então não é o gramado. São as pessoas que não foram competentes para limpar esse gramado. Aí é diferente, porque esse gramado é o mesmo gramado. Sim. E não tem 10 anos de uso. Ele reclamou até da Taylor Swift, hein, Fernando Campos? Até da Taylor Swift ele reclamou. O Abel é o estado bruto. Mas pelo que você viu, você acha que ele vai ficar ou ele vai embora? Difícil decifrar, né? Ele deixa muita coisa no ar. Ele fala sobre um contrato que precisa ser cumprido. Só que se você pode cumprir o contrato pagando uma multa rescisória. Sim. Não pode? E quando falaram sobre o Silvestre mesmo, o Alexandre Silvestre falou sobre o contrato, ele falou, pois é, tem que pagar a multa e tal. Exatamente. Né? Assim, o que a gente tem não ter uma resposta definitiva de eu vou ficar. E ao mesmo tempo em que ele reclama de todo o cenário, ele diz que ele nunca, em nenhum lugar do mundo, vai viver o que vive no Palmeiras. Sim. Porque, assim, é uma coletiva bem completa que... Olha lá, o Zinho também não entendeu nada. Tem pontos positivos... Que ele fala, né, sobre reconstrução, né, como ele conseguiu... Gente, muita gente conhece... Desculpa, dona. Desculpa, não, vai lá. Mas ele falar que todo mundo no futebol europeu já conhecia ele, só a gente que não conhecia. Cara, ele só trabalhou no PAOK. É o Palmeiras que proporciona tudo isso pra ele. Mérito dele, competência dele. Ele é um baita de um treinador, um baita de um profissional, um cara muito competente. Mas, cara... É o Palmeiras, é a Sociedade Esportiva Palmeiras que faz ele ser o Abel que ele é hoje. Então, ele tem que reconhecer isso. O futebol brasileiro, mas é o futebol brasileiro que proporcionou ele ser um dos maiores treinadores do mundo hoje. E acho que se um dia ele não tiver nessa condição, ele se alimenta tanto disso, né? Dessa dificuldade, ele gosta de ser desafiado, ele é um cara tão competitivo que o dia que ele não tiver isso, ele vai sentir falta. Sim. Eu acho que se amanhã ele sai do Palmeiras... É mais fácil ele vai sentir mais falta do Palmeiras do que o Palmeiras dele. Eu tenho essa impressão. Sim, ele era um treinador, na época, quando ele chega, o status é de aposta. O status dele, quando ele chega no Palmeiras, é de uma aposta, né? Um treinador que tinha ali uma eliminação contra o Jorge Jesus, do Benfica, né? O trabalho dele do PAOK. Mas o Palmeiras proporciona muita coisa para ele. E o que ele proporcionou para o Palmeiras também, claro. A competência que ele tem, né? Eu acho que é uma via ali de mão dupla. Só que dentro dessa coletiva, eu sinto muito que ele faz um carinho, depois dá uma palmada. Ele faz um carinho, depois dá uma palmada. Ele toca em pontos bem interessantes, assim, discutindo como é que ele conseguiu mobilizar esse time. Sim. Se vocês largarem, eu vou largar também. Então, assim, a gente fala sobre unidade, sobre conjunto, né? Como ele consegue ser o maestro dessa equipe. Essa academia do Palmeiras é a academia do Abel Ferreira. Acho que outras academias do Palmeiras tinham o protagonismo, talvez, de jogadores. Um jogador, Ademir da Guia, enfim. Agora você tem esse cara, desde 2020 para cá, empilhando taças, né? E reconstruindo muita coisa. Só que eu acho também que ele exagera em diversos pontos, né? Foi algo até que eu fiquei surpreso aqui na hora, a reação que eu tive quando ele fala sobre o gramado. Agora? Na última rodada, jogando dentro do Allianz, você tem uma crítica tão dura assim. Ele já tá trucando do tipo, querem que eu fique, então troca o gramado. Sim, mas e aí depois ele já faz um elogio para Leila na gestão, fala sobre o que o Palmeiras proporciona para o profissional que tá lá. Mas também fala que não é de agora, é de 17. De 17. E aí ele se valoriza. 17. Ele se valoriza. Para mim, quando ele fala isso, outros técnicos tiveram esse tipo de estrutura aqui, mas não conseguiram o que eu consegui. Porque ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Você tem também ali uma valorização dele, e que é natural do profissional. Ele tem muito mérito em tudo que ele construiu. Só que, assim, eu vejo ele completamente desgastado, Bruno, com toda sinceridade. Assim, tem muita coisa afetando ele psicologicamente, porque isso que o Zinho toca, e eu concordo muito, inclusive em alguns momentos já tive alguns debates com isso. Eu acho, na minha visão, não sei o que vocês acham aqui, o Abel Ferreira, desde que ele pisou aqui no Brasil, ele é muito mais elogiado do que criticado. Muito mais. Por mérito dele. Também acho. Pelo trabalho que ele fez. Até porque ele mais venceu do que perdeu, né? Agora, ele tem que conviver com crítica. Ele não vai ser sempre elogiado. Mas não com ofensa. Não com ofensa, mas quando ele se coloca de uma forma, eu sei de tudo e vocês não sabem de nada, é uma forma meio arrogante, tipo assim, você não pode me criticar.
Sim, sim. Eu tô aqui no dia... Não, ele vai ter que conviver com crítica. Todo mundo convive com crítica. A gente Qualquer convive lugar com do crítica. mundo, né? Qualquer profissional convive com crítica. Então, nesse ponto, eu acho que ele exagera. Concordo que teve muita gente que foi desrespeitoso com ele. Foi muito desrespeitoso com ele, até colegas de profissão. E isso eu acho que tem que ser combatido. Mas a visão que eu tenho não é uma visão de perseguição contra o Abel. Eu acho que todo mundo reconhece o profissional que ele é. É um cara que chegou para mudar a história do Palmeiras, para ser até uma influência positiva do ponto de vista tático, de ideia, do ponto de vista de ambição, de mentalidade de um time vencedor no futebol brasileiro. Então, assim, eu não consigo enxergar essa perseguição do tamanho que ele coloca. Eu acho que ele é um cara que sempre foi muito mais elogiado do que criticado. A gente já vai voltar lá pro Allianz, tá? Porque vai ter a zona mista por lá e a gente vai acompanhar os jogadores, né? Vamos ver se os jogadores estão comemorando a vitória e essa conquista iminente. Mas o Zé Elias também precisa falar sobre como enxergou e ouviu o Zé Elias. Preparem, a entrevista do Abel. Não. Acho que Você acha que ele vai ficar ou vai embora? Não, acho que ele vai embora. Você acha? É lógico, ele já está preparando a cama para ir embora. Mas e quando ele fala que não vai viver, ou você acha que essa oferta chegou agora, essa semana? Não, acho que outras já chegaram. O futebol brasileiro, todo saco cheio do futebol brasileiro. Pô, peraí, desculpa, não tem ninguém bobo aqui no futebol brasileiro, não tem ninguém bobo. A impressão que dá é que só ele sabe e ninguém sabe de nada. Né? Eu gosto muito do Abel. Quando ele fala de futebol, quando ele fala das mudanças táticas, quando ele fala realmente, olha, mudei isso, mudei aquilo, o time do adversário estava assim, estava assado e tal. Pô, aí ele é sensacional. Agora, quando ele começa a achar que ele é o fundador do futebol brasileiro, desculpa, ele exagera demais. Tem que lembrar dele que antes de ele passar pelo Palmeiras, teve Felipão, teve Vanderlei, teve Brandão, teve um monte de outros treinadores que fizeram a história do Palmeiras. Ele está construindo apenas um pedaço da história do Palmeiras, porque outros treinadores poderão chegar ao Palmeiras e construir uma história mais vitoriosa que ele. Então, assim, tem que ter um pouquinho mais de calma. Antes do Abel, o Palmeiras já existia. O Palmeiras já era grande, o Palmeiras já era o Palmeiras. Você lembra daquela coisa que eu acho legal que as pessoas brincam, quando o Zé chega no Palmeiras, ele fala, pô, bate no peito que o Palmeiras é grande. Né? O Palmeiras sempre foi grande. Desculpa, você não pode inverter as coisas. Em relação às críticas, né? Eu acho que é muito mais crítica positiva ao Abel do que negativa. Ele tem que aprender a conviver com isso. Lá no palco, eu joguei na Grécia, eu sei como que é lá. No palco, ele acha que não teria cobrança. A cobrança no palco é 20 mais 30 vezes pior do que aqui. É mesmo, Zé? 20 ou 30 vezes pior do que aqui. Não é dessa forma. É bem diferente. Tanto é que tem aí, é só vocês buscarem na internet, aí nos vídeos, o próprio presidente do PAOK, entra em campo armado. Então, assim, calma, vamos ficar um pouquinho mais, vamos ter um pouquinho mais de calma. Eu acho que a cobrança, ela existe. O futebol brasileiro, joga de quarta, joga de sábado. Pô, ele está 3 anos aqui, se ele não estiver satisfeito, sai. Vai embora. Não consigo morar, não dá, tá pesado para mim, eu vou embora, vou procurar outras coisas. Eu acho que assim, o Abel precisa entender que o futebol brasileiro já existia antes dele chegar. Que o futebol brasileiro já era pentacampeão antes dele chegar. Né? Que não dá para ele... não, porque o futebol brasileiro tem problemas? Tem. Portugal não tem problema? Em Madrid, na Espanha não tem problema? Na Itália não tem problema? Em todos os lugares existem problemas. Por quê? Porque cada país tem as suas características. Cada país tem as suas características. Vai ver se não tem pressão no Real Madrid. Não, vai lá. Você vai jogar em Madrid, você vai jogar quarta, domingo, mas jogar Champions. Você pega o avião, uma horinha. Mas você sabe que eu acho que isso é muito mais dele do que do lugar. Porque acho que para onde o Abel for, ele vai ser um reclamão. Sim, mas nem sempre... Eu acho que é dele, isso. Personalidade. Eu acho que é a personalidade dele, mas quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então tem que aprender a conviver com isso. Por isso que eu acho que ele, se ele sair daqui, ele vai sentir mais falta do Palmeiras do que o Palmeiras dele. Eu não sei, hein? Eu não sei, existe uma coisa chamada vaidade que muitas vezes ela impede e faz você esquecer. Depois de um certo tempo, faz com que você esqueça determinadas coisas. Não estou dizendo o caso do Abel, mas estou dizendo que a vaidade, de uma forma geral, do ser humano, de novo, não estou falando do Abel, do ser humano, muitas vezes faz com que o ser humano se coloque acima de todas as situações. Se coloque acima de tudo, porque começa a bater no peito, eu ganhei, eu sou isso, eu sou aquilo, não existia tal. Então a vida não é assim. Pelo menos eu penso assim, eu acho que a vida não é assim. Todos os dias você constrói uma história nova. Então acho que o Abel vai construir a história dele nova num outro clube, outros treinadores virão ao Palmeiras e construirão outras histórias. Talvez negativas, talvez positivas, a gente não sabe. Ninguém aqui tem bola de cristal, faz parte do jogo. Agora, tem algumas coisas, como o próprio Zinho falou sobre a questão do gramado.
Quantos jogos o Palmeiras não ganhou porque a equipe adversária não conseguiu se adaptar ao gramado? Ele não falou nada, vai esperar agora. Por isso que eu estou dizendo que, lógico que essa proposta vem sendo conversada. Você não vai sair, você não vai chegar para o Abel na quarta-feira e na quinta-feira sair essa proposta. Você não vai. Isso tem essas coisas. Que em relação ao campo. O campo do Palmeiras, eles fizeram justamente para o Palmeiras ter a possibilidade de jogar. Porque antigamente o campo do Palmeiras não era questão só de show, era questão do sol, porque você não conseguia ter um gramado que desse condições ao Palmeiras. O Palmeiras, se eu não me engano, o Palmeiras trocava 3 vezes por ano o gramado. Até pelo número de jogos, né? Número de jogos, a iluminação. Então, talvez se tivesse uma relva, como ele falou, o Palmeiras não jogasse hoje. Porque o gramado estaria não ia jogar. Ruim. Se fosse grama natural, hoje não jogaria. Existem determinadas coisas que eu acho que o Abel fala, que se ele entende, se ele sabe o que acontece, então não fala. Às vezes você fica quieto, muitas vezes é mais importante. Fala internamente. Fala para presidente, mas o gramado é ruim, que troque, que a relva, né? Que troque a relva e tal. E se o Palmeiras falar não trocar? Fala, não, nós não vamos trocar porque existe a possibilidade. Sabe, Abel, no jogo contra o Fluminense, quando nós ganhamos de 1-0 e batemos campeões, se tivesse uma grama natural, provavelmente nós não jogaríamos. No jogo contra o São Paulo, o Palmeiras foi campeão paulista. Mas você lembra? Não. Se eu não me engano, o Abel reclamou. Não reclamou que queria jogar em casa? Sim, ele queria voltar pro Allianz, porque o Palmeiras joga em casa. Então, assim, tem determinadas coisas que eu acho que são... Você tem que ter uma noção de começo, meio e fim do que você fala. O Abel atingiu um estágio no Palmeiras que ele precisa entender que, assim, da mesma forma que ele guarda, né, os jornalistas ou até lendas, né, que ele falou lá, que são entidades do futebol, falaram mal dele, ele precisa entender que as entrevistas dele são gravadas também, que nós não esquecemos, que nós temos memória, que nós sabemos o que ele fala, a repercussão. Então, assim, é um pouquinho... nós jogamos com a base e tal, nós nunca arriscamos tanto. Peraí. Se você colocou os meninos, existe um trabalho por trás. Sim. Você não arrisca, você coloca porque você vê que tem condições. Porque outros jogadores saíram. Saíram porque você liberou. Porque foram jogadores que ele pediu para contratar. Eu não acredito que o Palmeiras, pela forma como se trabalha, que o Palmeiras contrate igual o Corinthians. Vem cá, você lembra do Carille? Carille dando entrevista. Carille, e aí, o que você acha da chegada do Sheik? Como assim? Chegou o Sheik? Não. Porque tudo que se fala é planejado. Quando ele fala do Anderson Barros, foi o Anderson Barros que o indicou para a contratação. Então, assim, ele sentou com o Cícero, ele sentou com o Anderson, a presidente provavelmente é só aquela que assina, mas ele definiu as contratações. E o Palmeiras fez as contratações justamente confiando nele. Confiando no trabalho que ele desenvolve. Porque ele mesmo falou, olha, o Palmeiras não tem condições, quando ele foi defender o Atuesta, o Palmeiras não tem condições de contratar um jogador de 44 milhões, como o Bruno Henrique se machucou, o Flamengo foi lá e contratou o Cebolinha. O Palmeiras faz um trabalho a longo prazo. Esse trabalho a longo prazo chama-se Abel. E com méritos, ele conquistou com méritos. Mas só que assim, se você observar, alguns jogadores ele não conseguiu jogar. O Flaco Lopes começou a jogar agora. O Merentiel, pode liberar. E outros jogadores. Isso faz parte do futebol. Faz parte do futebol. Ele mesmo... Machucado agora? Sim, ele mesmo fala. O Merentiel, ele até lamentou a mudança ali da regra, né, do número de estrangeiros. Por que ele não comprou a briga da presidente quando a torcida organizada falou que não tinha reforços? Por que ele não veio a público e falou, olha, torcida, é o seguinte, se é para contratar jogadores de 20, 40, 50 milhões e deixar com que os nossos jogadores aqui fiquem sem receber os funcionários também, eu pedi para não comprar. Eu pedi para não... Por que ele não fez isso? Ele deixou a presidente apanhando, tomando porrada. Então, assim, tem determinadas coisas que, peraí, tem que ter um pouquinho de calma. Como treinador, ele é fantástico. Como treinador, ele é fantástico. Para mim, é o melhor treinador do futebol brasileiro nesse momento para encontrar soluções, para manter um nível de um futebol do primeiro até o último minuto com uma intensidade fantástica, sensacional. Mas quando ele começa a pensar e falar e achar que ele fundou o futebol brasileiro, aí eu acho que ele se perde, porque tem muitas contradições nas falas que ele deixa nas entrevistas. E eu acho que ele vai embora, e vai embora com méritos. Ô Bruno, tudo ele está construindo, ele construiu um diálogo para justamente dar essa possibilidade. E se ele for, faz
Faz parte da vida. E, Claro. e se for, que ele consiga... Como todo outros o sucesso jogadores do mundo. podem passar lógico. também por esse momento, como Lógico. ele citou aí, o Gomes e outros que receberam propostas no meio do ano e que recusaram, né, até para ficar atrás do grande objetivo que era a Libertadores. Já até a Renata, você quer concluir? Não, Zé? o que eu falo, o Zinho tocou no jogo contra o Boca. Aham. Você acha que nesse período todo ele não errou? Ele errou. Sim, ele sabe, tanto que depois ele mudou o time. Acertou. O próprio Breno Lopes, ele veio a público pedir desculpa para o Breno Lopes. Olha, eu fui injusto com o Breno Lopes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, faz parte do ser humano você errar e acertar. Faz parte desse processo de construção. Né? Isso é até uma questão cerebral. Né? O cérebro percebe, eu errei, peraí, eu preciso voltar porque eu tenho que aprender no meu erro. E isso faz parte. Entendeu? Agora, eu só acho não que, dá assim, pra- e essas reclamações contradições. todas, não é do futebol brasileiro, não é do Palmeiras. Ele vai ser esse reclamão, independentemente do local onde ele estiver. Quando ele era técnico do Braga, ele dava chilique nas entrevistas também, isso é dele. O ídolo dele é o Mourinho. Que é assim. E é assim, de novo, eu acho que faz parte, Bruno. Faz parte. sim. Cada um tem as suas características, faz parte. Hoje, eu só gostaria de ver o Abel comemorando. Então. Entendeu? Acho que a grande maioria aqui queria ver ele exaltando o seu time, exaltando os jogadores. Se não tem o individual, que ele o faça. Isso. Olha, o Hendrick entrou bem, o Zé e Rafael eu consegui mudar. Para justamente, para nós, né, como ele falou que vocês ainda não sabem como o Palmeiras joga, né, para nós justamente entendermos, né, porque parece que ele está sabendo de tudo e a gente não sabe de nada porque a gente não assiste o jogo. O Campeonato Brasileiro nos trouxe momentos emocionantes. Desta vez, destacaremos a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense por 1-0 no Allianz Parque, um resultado que coloca o Verdão em uma posição privilegiada na busca pelo título. Vamos analisar os detalhes desse confronto crucial. No palco sagrado do Allianz Parque, o Palmeiras enfrentou um Fluminense repleto de reservas, mas nem por isso menos desafiador. Em uma partida equilibrada, o Verdão conseguiu impor seu jogo e sair com a vitória por 1-0. Os 3 pontos conquistados elevaram a equipe para 69 pontos na tabela, abrindo uma vantagem de 3 pontos em relação aos seus concorrentes diretos. A atuação precisa do Palmeiras foi fundamental para garantir a vantagem necessária na reta final do campeonato. Com um sistema defensivo sólido e um ataque eficiente, a equipe comandada por Abel Ferreira demonstrou por que é considerada uma das favoritas ao título. Torcedores palmeirenses, o título está cada vez mais próximo. Como vocês avaliam o desempenho da equipe nessa partida decisiva? Deixem seus comentários, compartilhem suas expectativas para a última rodada e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada esportiva. Mostrem seu apoio deixando o like e até a próxima!